E estamos online, Hernani. Pode começar. Ok, obrigado, Vinícius. Muito boa noite a todos. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão sobre o purgatório. Hoje nós estamos chegando ao canto 19, né? Então vamos ver o que o canto 19 nos traz. Bem, nós estamos aqui na noite de segunda para terça-feira. Né? Se vocês lembrarem do canto anterior, em que Dante estava ali no terraço da preguiça, da assídia, né? Passa um pouco da meia-noite e Dante, finalmente, depois de todo o dia, toda a segunda-feira que Dante passa visitando o purgatório, né? Os primeiros círculos do círculo, os terraços, né? Enfim, do purgatório, Dante visita do primeiro ao quarto terraços do verdadeiro purgatório no dia da segunda-feira. Então aqui ele está no quarto terraço, né, o da Assídia, e já passa um pouco da meia-noite, Dante adormece. E aqui neste canto, isso no final do canto 18, e aqui neste canto 19, então nós temos o despertar de Dante, logo após um sonho extremamente simbólico, alegórico que ele tem, e depois desse episódio do sonho, nós vamos chegar, junto com Dante e Virgílio, ao terraço da avareza, né, ao quinto terraço. Bem, para ilustrar a nossa avareza aqui, nós temos mais um dos desenhos do Jacques Callot, que está junto com os outros desenhos relativos aos outros pecados, no Scottish National Gallery of Modern Art, né, a Galeria de Arte Moderna, Galeria Nacional de Arte Moderna da Escócia. Então aqui nós temos o desenho do Jacques Callot, chamado Avarícia, feito em 1613, né, e representa, né, como vocês podem ver aqui, uma mulher muito velha, muito decrépita, e com aquela expressão que deve representar, né, ao mesmo tempo a avareza e a cobiça, porque esses dois pecados, esses dois vícios ou pecados, eles estão extremamente entrelaçados, associados, tanto que quase toda vez que Dante usa a palavra cobiça, está ligado à avareza, e vice-versa. Então a avareza aqui não se separa da cobiça. Bem, este canto é dividido essencialmente em duas partes. A primeira parte, então, é ainda aqui no final do terraço da Assídia, com esse sonho de Dante e a explicação, enfim, a conversa com Virgílio sobre esse sonho. Depois o encontro com o anjo da solicitude, e depois a subida para o terraço da avareza, e lá o encontro de Dante, a conversa de Dante com um papa. Bem, estes então são os temas principais, né? O sonho de Dante. Qual é o sonho de Dante? Ele sonha uma mulher absolutamente horrível, muito feia, deformada, mas que, sob a intensidade do seu olhar, vai se tornando menos feia, bonita, atraente, irresistível. Então, essa transformação, essa metamorfose ocorre diante dos olhos e por causa do olhar de Dante. Bem, esta mulher feia e deformada é essencialmente a alegoria dos bens mundanos. Depois nós vamos ver, né, porque há uma certa polêmica sobre a representação. Bem, é tema também deste canto, ligado naturalmente à avareza, a continuidade do tema do amor explicado por Virgílio no canto anterior, especialmente a questão da falsa imagem de um bem, né? Porque Virgílio diz que nós humanos, quando nos deparamos com algo que suscita interesse, a nossa mente extrai uma imagem deste algo que nos interessa
E essa imagem é elaborada mentalmente. E, às vezes, essa imagem não corresponde à verdadeira origem, né, ao verdadeiro objeto ou pessoa que gerou a imagem. Então, esta imagem, às vezes, ela é idealizada, de tal modo que nos parece que este objeto ou pessoa é muito melhor do que é na verdade, e, naturalmente, em outros momentos também esta imagem é diminuída, é depreciada. Então, muitas vezes a mente extrai da coisa real uma imagem falsa. Bem, aqui nós vamos ver que é exatamente este o caso de Dante. E aí surge também, para contrastar esta mulher deformada e feia, uma mulher santa, que insta Virgílio a ajudar Dante. E aí nós vamos ver o que pode simbolizar esta mulher santa. E depois, então, nós passamos para a segunda parte, em que nós vamos ter a descrição da pena dos avaros e pródigos e a conversa de Dante com o Papa Adriano V. Bem, outra coisa interessante nesse canto é uma simetria bastante forte, bastante evidente com o canto 19 do Inferno. Porque o tema, lá no canto 19 do Inferno, é a simonia, ou seja, o comércio das coisas sagradas. E lá o encontro de Dante é com o Papa Nicolau III. Então tem uma conversa de Dante com Nicolau III, uma espécie de comédia dos equívocos, comédia dos enganos lá, em que Nicolau III imagina estar falando com Bonifácio VIII, né, o Papa Bonifácio VIII, o grande inimigo de Dante. Então Dante constrói a cena de uma maneira muito, muito sagaz, muito inteligente, para gerar este engano do personagem Nicolau III. Enfim, Dante conversa então lá com esse Papa. Dante faz uma crítica muito pesada à cobiça e à avareza dos eclesiásticos. Então, o tema é basicamente o mesmo: a cobiça, a avareza dos eclesiásticos, dos religiosos. A conversa com um Papa, lá naquele caso, o Nicolau III, que foi Papa, né, como vocês podem ver aqui na nota, né, de 1277 até 1280, então foi Papa durante 3 anos. E aqui, no canto 19 do Purgatório, a conversa é com o Adriano V, que foi Papa durante apenas um mês, né, 1 mês e 6 dias. Né, então, de 12 de julho até 18 de agosto de 1276. Então, entre eles, houve mais um Papa, que foi o João XXI. Né? Então, Adriano V foi Papa por praticamente um mês. Quando ele morreu, aí foi eleito o João XXI, ficou no trono pontifício mais ou menos entre 8 e 9 meses, e depois vem o Nicolau III, né, que daí vai ficar durante 3 anos. Bom, mas essa conversa, então, com o Adriano V e essas semelhanças, essa simetria com o canto 19 do Inferno, nós vamos ver logo após a leitura da professora Pauletta. Pauletta, vamos lá então para a leitura, por favor? Sì. Eccomi. Nell'ora che non può il calor diurno intepidar più il freddo della luna, vinto da terra e talor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in oriente, innanzi all'alba, surger per via che poco le sta bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piedi storta, con le man monche e di colore scialba. Io la mirava, e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea scorta. La lingua, e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuole, così le colorava. Poiché ella avea il parlar così disciolto, cominciava a cantar, sì, che con pena da lei avrei il mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce, serena, che marinari in mezzo mar di smago, tanto son di piacere a sentir piena.
Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco sa usa, rado se in parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa, quando una donna parve, santa e presta, lunghesso me per far colei confusa. «O Virgilio, Virgilio, chi è questa?» fieramente dicea, ed el venia con gli occhi fitti pur in quella onesta. L'altra prendea e dinanzi l'apria fendendo i drappi e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. Io mossi gli occhi e il buon maestro: «Almen 3 voci t'ho messe», dicea, «surgi e vieni, troviam l'aperta per la qual tu entre». Su mi levai e tutti eran già pieni dell'alto dì i giron del Sacro Monte e andavam col sol novo alle reni. Seguendo lui portava la mia fronte come colui che l'ha di pensier carca, che fa di sé un mezzo arco di ponte. Quand'io udì «Venite, qui si varca», parlare in modo soave e benigno, qual non si sente in questa mortal marca, con l'ali aperte che parean di cigno, volseci in su colui che si parlonne tra due pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne. Qui lugent, affermando esser beati, ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai che pur in ver la terra guati? La guida mia incominciò a dirmi, poco amendue dall'angel sormontati. E io, con tanta sospeccion fairmi novella vision ch'a sé mi piega, sì ch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quell'antica strega che sola sovra noi omai si piagne, vedesti come l'onda lei si slega. Bastiti e batti a terra le calcagne, gli occhi rivolge al logoro che gira lo regge eterno con le rote magne. Qual è il falcon che prima a pie si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto che là il tira, tal mi fec'io, e tal, quanto si fende la roccia per dar via a chi va suso, n'andai infin dove il cerchiar si prende. Com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea, giacendo a terra tutta volta in giuso. Adesit pavimento anima mea, sentia dir loro con sì alti sospiri, che la parola appena s'intendea. O eletti di Dio, li cui soffriri e giustizia e speranza fan menduri, drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosto, le vostre destre sien sempre di fuori. Così pregò il poeta, e sì risposto poco dinanzi a noi ne fu, perch'io nel parlare avvisai l'altro nascosto, e volsi gli occhi agli occhi al Signor mio, ond'egli m'assentì con lieto cenno, ciò che chiede alla vista del disio. Poich'io potei di me fare a mio senno, trassimi sovra quella creatura, le cui parole pria notar mi fenno, dicendo: Spirto, in cui pianger matura, quel senza il quale a Dio tornar non posti, sosta un poco per me, tua maggior cura. Chi fosti? E perché volti avete i dossi al su, mi di, e se vuoi ch'io t'impetri cosa di là ond'io vivendo mossi. Ed egli a me: perché i nostri di retre rivolga il cielo a sé saprai, ma prima scias quod ego fui successor Petri. Intra siestri e chiave risa dima una fiumana bella, e del suo nome lo titol del mio sangue fa sua cima. Un mese poco più provaio come pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, che piuma sembran tutte le altre some. La mia conversione, o me, fu tarda, ma come fatto fui roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Vidi che lì non s'acquetava il core, né più salir potiesi in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto misera e partita da Dio anima fui, del tutto avara. Or come vedi qui ne son punita. Quel ch'avarizia fa,
cui si dichiara in purgazione dell'anime converse, e nulla pena il monte ha più amara. Sì come l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra immerse, come avarizia spense a ciascun bene lo nostro amore, onde operar perdesi, così giustizia qui stretti ne tene, nei piedi e nelle man legati e presi, e quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Io m'era inginocchiato e volea dire, ma com'io cominciai ed el s'accorse, solo ascoltando del mio reverire, qual cagion disse in giù così ti torse, e io a lui, per vostra dignitate, mia coscienza dritto mi rimorse. Drizza le gambe, levati su, frate, rispose, non errar, conservo sono teco e con gli altri ad una podestate. Semmai quel santo evangelico suono che dice neque nubent intendesti, ben puoi veder perch'io così ragiono. Vattene omai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disaggia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di là ch'a nome Alagia, buona da sé, pur che la nostra casa non faccia lei per essempro malvagia. E questa sola, di là, m'è rimasa. Ok, muito bom. Obrigado, Pauleta. Bem, então para passarmos ao canto, nós temos aqui primeiro uma ilustração muito bonita do Gustave Doré, que é o anjo da solicitude, que vai cancelar mais um dos P's da testa de Dante, né, relativo ao pecado da assídia, da preguiça, do qual Dante não é um grande pecador, né? Dante mesmo não perde muito tempo no círculo da assídia, justamente porque não é um assidioso, não é um preguiçoso. Então, passa muito rapidamente por este terraço. E aqui ao lado nós temos a representação, né, bem mais antiga, né, essa aqui é de 1544, do Francesco Marcolini, que é o ilustrador e o editor desta edição da comédia, uma edição publicada em Veneza, e que dá uma ideia geral, né, do que acontece nesse círculo. Né? Então nós temos Dante e Virgílio ali coloridos, mais coloridos, né, do que o restante do desenho, e que se apresentam em várias situações. Então, desde a entrada no círculo, a conversa com uma das almas, né, o Adriano V, e até lá em cima daí a saída do círculo e a passagem para o próximo. Bem, vamos lá então ao canto. Na hora que não pode o calor diurno amornar mais o frio da lua, vencido pela terra e às vezes por Saturno. Bem, então a gente começa o canto aqui já daquela maneira bastante tradicional, né, convencional já de Dante, em que ele faz referência ou ao panorama, né, a paisagem, ou ao clima, ou à hora do dia, sempre tendo como elementos referenciais o Sol, a Lua, os planetas, o mar, né, mas principalmente Sol e Lua, que determinam naturalmente a alternância de luz e sombra, né, no nosso planeta. Então ele diz aqui, na hora que não pode o calor diurno, então a Terra que recebe o calor do Sol durante o dia todo, durante a noite vai perdendo esse calor, né? Esse calor vai se dispersando, então a Terra não pode mais amornar, ou desculpem, o calor acumulado já se perdeu, não pode mais amornar o frio da Lua, porque eles consideravam que os raios da Lua eram frios, assim também como os raios de Saturno. Então, essa é uma ideia muito radicada, né, na astronomia da época, né, de que a Lua emite raios frios, assim como o planeta Saturno também. Já outros planetas, como Marte, como Vênus, emitem raios quentes. Então, é uma ideia ligada
a representação tradicional dos deuses que dão nome aos planetas. Então aqui Dante diz isso, né? Na hora em que o calor já se dissipou todo, de maneira que não há mais calor do dia. Quando é isso? No final da noite, quando está quase amanhecendo, esta é a hora em que todo o calor acumulado no dia anterior já se dissipou. Então, final da noite. Quando os geomantes sua maior fortuna veem no oriente, antes da alvorada, surgir por via que pouco estará escura. Bom, então aqui ele cita os geomantes, né, que são os adivinhos que traçavam figuras na terra ou na areia, um pouco aleatoriamente, mas não tão aleatoriamente assim, né? Traçavam pontos, depois ligavam com linhas esses pontos e associavam as imagens traçadas às constelações para, dessa associação, extrair as suas previsões sobre o futuro, enfim, sobre situações específicas ou mais gerais, né? Então, esses eram os geomantes, os adivinhos que buscavam interpretar o passado, o presente e prever o futuro a partir da associação das figuras traçadas na terra ou na areia, em associação com o desenho formado pelas constelações. Bem, há vários desenhos, cada um deles tem um nome diferente, todos em latim. Então aqui o desenho da maior fortuna se aproxima muito do desenho formado pela constelação de Peixes. Então por isso Dante diz aqui, os geomantes veem surgir no Oriente a sua maior fortuna, ou seja, um pouco antes do amanhecer, eles veem surgir no Oriente a constelação de Peixes, que estará visível ali por um breve tempo, né? Ele diz ali, por via que pouco estará escura, justamente porque a constelação de Peixes, aqui nesta época, nós estamos aqui muito próximos do equinócio de primavera. Então, nessa época, a constelação de Peixes surge imediatamente antes do Sol. Então, assim que o Sol surge, a constelação de Peixes, naturalmente, as estrelas, né, se tornam invisíveis por conta do brilho maior do Sol. Bom, de todas estas indicações que Dante dá aqui, que é uma demonstração da sua erudição em termos de astronomia, o que ele quer dizer é que são mais ou menos 5 horas da manhã. Então, nessa hora, né, ele começa lá no primeiro verso, né? Na hora, daí no verso número 5 ali, antes da alvorada, me veio em sonho. Então, me veio em sonho. Por que ele especifica tão bem esta hora em que veio em sonho? Porque havia também esta crença bastante difundida na Idade Média de que naquele momento que precede a aurora é que aconteciam os sonhos premonitórios. Então, por isso Dante diz aqui, premonitórios, não só os sonhos divinatórios ou premonitórios, ou os sonhos, enfim, que permitiam uma maior aproximação da alma ao mundo espiritual, e que, portanto, permitiam interpretar situações passadas e também vislumbrar situações futuras. Então, é esta a ideia destes sonhos divinatórios, né? Interpretar situações passadas ou prever situações futuras. E eles acreditavam que era nesta hora em que o corpo estava no ponto mais relaxado possível, isso eles acreditavam, né? A ciência da época, em que no final da noite o corpo estava no ponto de maior inércia, né? E o mais distante possível da situação de consciência. Então, eles acreditavam que era o momento em que a alma estava mais destacada do corpo, e por isso a alma, que não dorme nunca, se aproximava do mundo espiritual, e por isso tinha esse maior contato com o mundo espiritual e, portanto, recebia uma certa inspiração. Então, nessa hora é que Dante localiza o seu sonho. O que ele vê no sonho? Uma mulher gaga, nos olhos vesga, sobre os pés
torta, com as mãos sem dedos e de cor apagada. Bem, aqui uma especificação sobre a tradução, né, aqui. Com as mãos sem dedos. Na verdade é que há uma controvérsia mesmo entre os dantistas que leem o texto em italiano, porque não é claro se ela não tinha os dedos ou se os dedos eram defeituosos. Então, eu coloquei aqui as mãos sem dedos, mas a tradução pode não ser exata, porque é uma questão de interpretação lá. Então, mas de qualquer maneira, o importante aqui é essa representação, né? Esta mulher muito feia, totalmente deformada, e aqui não vamos nos colocar numa posição politicamente correta, anacrônica, para julgar com os nossos olhos de hoje, com o nosso pensamento de hoje, uma situação lá do ano de 1300, né? Porque aqui o que Dante quer dizer é fazer uma representação justamente de algo, de uma mulher extremamente desagradável ao olhar, né? Toda errada, toda deformada, muito feia, com problemas de fala, vesga, enfim, absolutamente horrível. Bem, por que esta mulher aparece assim? É justamente o que ele quer representar. Como continua? Eu a admirava. Então, um pouco pelo susto, pela surpresa, até pela atração grotesca que esta figura tão feia, anormalmente feia, desperta em Dante, ele fixa o olhar nela. Então ele diz, eu a admirava. E como o sol conforta os frios membros que a noite agrava, assim o meu olhar lhe fazia solta a língua, e depois toda a endireitava em pouco tempo, e o perdido rosto, como o amor quer, assim o coloria. Bem, então vejam, essa metamorfose que esta mulher feia sofre, na verdade, não é tão difícil assim de interpretar, né? Neste sonho, esta mulher representa o pecado. Quais pecados a gente já vai conversar, mas de maneira geral, o pecado. E o pecado em si é feio, né? O pecado é repugnante, asqueroso, etc. Então, o pecado é muito feio, mas se demonstra, mesmo que seja o mínimo interesse nele, ele começa a parecer um pouco menos feio, um pouco menos feio, um pouco mais bonitinho, bonito, atraente, até se tornar irresistível. Esta é a ideia de Dante. Por quê? Porque o pecado normalmente parte de algo que nos atrai, então que chama atenção, de alguma maneira chama atenção. E quanto mais nós nos concentramos naquilo, mais interessante parece se tornar e mais flexível se torna o nosso mecanismo de rejeição do pecado, o nosso mecanismo psicológico, moral de rejeição. Então o pecado começa a não ser tão pecado assim, a não ser tão grave assim, a não ser tão feio assim. Então é isso que Dante quer representar aqui. Sob o seu olhar, então o seu olhar sobre esta mulher é como o sol, os raios do sol, quando aquecem os membros enregelados. Começa a aquecer e começa a dar vida, começa a transformar, começa a dar força aos membros enregelados. E depois ele diz, então, essa transformação aqui, diz, a língua solta, ela toda se endireitava, toda deformada e torta que era, o rosto começa a se tornar belo como amor quer. Vejam que é interessante a forma como ele coloca aqui, né? O perdido rosto, como o amor quer, assim o coloria. Então é justamente o que acontece pelo efeito do amor. Quando se ama algo, a tendência é buscar a beleza nesse algo, mesmo que sejam, digamos, algo difícil, achar a beleza, o amor transforma
aquilo que é feio em bonito. Né? Tanto que tem o ditado popular, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. E é justamente esta ideia, né? Que o amor transforma aquilo que é feio em algo bonito. Bem, qual é a alegoria geral? Desculpe, qual é a alegoria específica? A geral é essa, né? É o pecado que, à medida em que nós nos interessamos, começa a se tornar mais atraente. Bem, mas a alegoria específica. Esta mulher feia pode ser a alegoria dos pecados, de todos os pecados. Então, generalizando, do pecado. Pode ser também a alegoria do pecado da luxúria, especificamente, que é o pecado do qual Dante se confessa culpado. Quando nós chegarmos lá no último terraço do purgatório, Dante vai sofrer com isso, porque a luxúria é um dos seus pecados fortes, junto com a soberba. Pode ser, esta mulher feia, a alegoria também da avareza, que é a que se purga, que se purifica justamente neste terraço. Se bem que a associação, pelo menos a associação direta aqui da sereia, como esta mulher vai se identificar logo na sequência, da sereia com a avareza, não é tão fácil assim, né? Talvez seja um pouco problemática. Mas aquilo que eu falei lá no começo, a avareza está sempre associada à cobiça. Não só para Dante, para o pensamento moral da época de Dante, Tomás de Aquino, mas todos os outros, quase todos os outros pensadores da questão também viam assim. Cobiça e avareza estão extremamente ligadas. São Paulo, na primeira carta a São Timóteo, por exemplo, diz: a cobiça é a raiz de todos os males. E Dante repete isso com outras palavras também lá no começo do Inferno, né, lá no segundo canto do Inferno. Então, a gente tem essa associação direta aqui, que talvez seja a cobiça, de uma maneira geral. Mas a maioria dos dantistas vê nesta mulher feia, nesta antiga bruxa, que é como Virgílio vai chamá-la daqui a pouco, a alegoria geral dos bens mundanos, ou seja, tudo aquilo que existe na Terra como bens materiais que podem despertar prazer. Então, isso inclui os bens mesmo, materiais, as coisas, os objetos, inclui, então, seria a avareza, a cobiça material em si, inclui a gula, os bens que nos sustentam, então comida e bebida, inclui o sexo, a luxúria, porque também são bens mundanos que nos dão prazer, mas que são passageiros e que se opõem aos bens espirituais. Então a maioria dos dantistas vê nesta mulher feia, que se transforma sob o olhar de Dante, esta alegoria geral. Ela representa os bens mundanos, o amor excessivo a estes bens, que vão ser purgados nos 3 terraços acima de Dante. Então, por isso, ela é já uma espécie de anúncio daquilo que Dante vai encontrar acima. O amor excessivo aos bens, objetos, aos bens materiais. Então, a avareza, depois a gula e a luxúria. Bem, como continua aqui, então? Ela continua melhorando, né? Dante diz, então, quando ela tinha já a fala tão solta, começava a cantar tão bem que com pena dela teria minha atenção desviada. Então, veja, ela era gaga, nem falava direito. Depois começa a falar, e agora começa a cantar. Não só cantar, como um canto tão encantador que Dante tem dificuldade de desviar a sua atenção dela. E o que ela vai cantar? Cantava, eu sou doce sereia que os marinheiros no meio do mar encanto, tanto sou plena de prazer a ouvir. Eu desviei Ulisses do seu caminho desejado com meu canto, e quem comigo se acostuma raramente parte, tanto todo o satisfaço. Bem, então vejam, obviamente a ideia do canto da sereia é um lugar comum, né? É um motivo, um topos da literatura, repetido
quase a exaustão ao longo dos séculos e ao longo dos 2 milênios de literatura que nós temos no Ocidente. Então, a sereia já aparece naturalmente lá na obra de Homero, enfim, na mitologia grega, embora a sereia inicial, né, como nós já até vimos lá no Canto do Inferno, né, a sereia inicial era um híbrido entre mulher e pássaro. Então, provavelmente, principalmente daí, o elemento canto era mais adequado, né? O belo canto dos pássaros. Então, as sereias, a princípio, a sereia era um híbrido entre mulher e pássaro. Foi uma evolução, digamos, desta representação que acabou gerando depois a sereia híbrido entre mulher e peixe. Bom, de qualquer maneira, aqui a referência de Dante é a mulher peixe, né? E o que importa mesmo nessa representação da sereia é o fato de que é este ser híbrido, que tem duas naturezas. Uma natureza positiva e uma natureza negativa. Então, aqui a gente tem, de uma maneira geral, a natureza da sereia inclui Eros, de um lado, e Thanatos, de outro, ou seja, o amor e a morte. Então, Eros é a falsa natureza, Thanatos é a verdadeira natureza. Por quê? Porque a imagem da sereia promete amor, Eros, mas a essência verdadeira traz a morte, Thanatos. Então, esta é a representação que Dante está dando aqui, né? E esta mulher, que era muito feia, que se tornou belíssima e que canta maravilhosamente bem, está dizendo que ela é uma sereia. Então, ela está indicando claramente, né, que ela tem esta dupla natureza, que na aparência promete amor e na essência traz a morte. E aí ela diz, eu desviei Ulisses. Na Odisseia não é exatamente a sereia que desvia Ulisses, né? É a maga Circe. Mas, enfim, aqui é uma licença poética, né? Sem contar, claro, que Dante não conhecia os textos originais, né? Em grego. E ela diz, quem comigo se acostuma, raramente parte. Tanto todo o satisfaço. Então, claro, satisfaz para aqueles que desejam os bens terrenos, os bens mundanos. Mas não sacia aqueles que buscam os bens espirituais. Bem, na continuação, Dante diz, ainda não havia sua boca fechado quando uma mulher apareceu, santa e prestativa. Então a gente já sabe a origem, né? Toda vez que Dante diz santo, vem do céu, vem do paraíso, vem de Deus. Uma mulher apareceu, santa e prestativa, bem junto a mim, para tornar aquela confusa. Então, a mulher sereia não esperava a chegada de uma outra, de uma mulher santa. Bem, quem é esta mulher santa? Esta é outra das discussões sem resposta, porque Dante não especifica. Ele só dá esta imagem. Uma mulher santa, que se opõe a esta mulher, mulher monstruosa, pecadora, pecado, né? Então, as possibilidades são várias, e as hipóteses lançadas ao longo dos séculos pelos leitores de Dante são: será Santa Lucia? Pouco provável, Virgílio a conhece. Então, me desculpem, Dante a conhece. Será Beatriz? Absolutamente improvável, porque tanto Dante quanto Virgílio conhecem Beatriz. Então, nenhum dos dois reconhece esta mulher. É uma pura alegoria. Isso a gente sabe, é uma pura alegoria, mas representando o quê? Talvez a prudência, talvez a verdade, talvez a fé, talvez a temperança, que é uma virtude que se opõe, de maneira geral, a este apego aos bens mundanos. Seria a revelação? Não dá para a gente saber, não dá para especificar. A gente pode até imaginar e ter uma interpretação, digamos, preferida, mas o fato é que nós só temos o texto de Dante que não permite esclarecer.
Eu prefiro pensar nesta representação desta mulher santa como a virtude, de uma maneira bem genérica, assim como esta mulher sereia representa o pecado de modo geral, para mim esta mulher santa representa a virtude que se opõe ao pecado. Mas isso é uma questão mesmo de interpretação, não há uma verdade sobre isto. Vocês podem buscar outras interpretações. Bom, uma coisa é certa, esta mulher não representa a razão. Por quê? A razão é Virgílio. E esta mulher, o que ela vai fazer? Vai chamar Virgílio em causa. Então ela é uma virtude, mas é uma virtude que precisa, não pode prescindir do uso da razão. Ela precisa do uso da razão. Então, ela não age diretamente. Ela chama Virgílio à ação, dizendo: ó, Virgílio, Virgílio, quem é esta? Rigidamente dizia. Vejam que este rigidamente aqui dá um pouco a ideia de que ela está advertindo Virgílio, de que ela está chamando Virgílio à sua condição de guia, de razão. Então, é uma virtude que precisa do uso da razão. E ele vinha com os olhos fixos só naquela honesta. Então, Virgílio não olha para esta mulher feia que se torna bela, atraente e irresistível sob o olhar. Ele não olha para ela. Né? Ele tem os olhos fixos na mulher santa e honesta. E o que ele faz? A outra, ele pegava e sua frente despia rasgando os panos e me mostrava seu ventre, o que me despertou com o fedor que saía. Então vejam, a cena se conclui de uma maneira um pouco grotesca. Né? Virgílio, que sem olhar para aquela mulher que representa o pecado, que representa os bens mundanos, ele olha somente para a mulher santa, mas vai lá e rasga a roupa desta mulher que havia se tornado belíssima aos olhos de Dante. E aí Dante desperta com o fedor que havia sob a roupa dela. Bem, aqui a gente tem então o final da cena, né? Dante acorda com o fedor no sonho, né? Isso é uma coisa que também Dante extrai da realidade, né? De todos nós seres humanos, né? Frequentemente nós acordamos de um sonho por causa de algo que aconteceu no sonho, ou um susto, ou um acidente, ou dor, ou enfim, alguma coisa que acontece no sonho nos faz despertar. Então, Dante aqui usa exatamente esta mesma imagem, né? O fedor terrível que saiu do ventre nu daquela mulher o desperta. Bem, então aquilo que eu falava da interpretação, né? Esta imagem desta bruxa velha, ou bruxa antiga, como o Virgílio vai chamá-la daqui a pouco, provavelmente é uma representação destes pecados que estão acima, que eles ainda vão atravessar, né? Os terraços que eles ainda vão atravessar. E provavelmente, sim, representa este apego aos bens mundanos que são despertados, ou melhor, o amor por esses bens que é despertado por uma imagem falsa. Por isso que eu falei no começo lá da nossa conversa que há uma continuidade daquele discurso do Virgílio neste canto aqui, nesta cena. Porque, aparentemente, aquilo que Virgílio dizia lá no canto anterior sobre o amor, quando Dante pergunta como o amor pode ser fonte de pecado, e Virgílio diz: o amor é uma força, uma energia espontânea, é um instinto natural e se liga diretamente, espontaneamente, àquilo que suscita prazer. Então, qualquer bem, e este bem é objeto ou pessoa, né, algo ou alguém que aparentemente pode nos dar prazer,
estimula o amor. Então, o amor é esta força natural, este instinto natural que não julga moralmente se esta nossa inclinação em direção a este objeto ou pessoa é bom ou mal. O amor é somente esta força que nos leva em direção a esse objeto que pode nos dar prazer. E é justamente isso que acontece aqui. Né? Uma falsa imagem criada na mente, uma falsa imagem de algo, de alguém, neste caso, criada na mente, idealizada e que desperta e fortalece essa energia natural que é o amor. E é a razão que tem que agir com a sua discrecionalidade para poder definir se esta ação é boa ou má. Então, no final das contas, é isso. Né? Não é o objeto em si ou a pessoa em si que é perfeita. É a imagem que intelecto e vontade extraem deste objeto ou pessoa, que idealizam, é que faz com que o amor seja reforçado. Então, é isso que a razão tem que policiar, tem que fiscalizar. A razão associada à virtude. A virtude, a revelação, a fé, a temperança, enfim, a uma virtude, a razão associada a uma dessas virtudes é que tem que agir e julgar se este amor é moralmente justificável. Se sim, deve estimulá-lo. Se não, deve reprimi-lo, porque é justamente a razão associada à virtude que vai desvelar a verdadeira natureza deste bem. Então, esta é a explicação, digamos assim, geral deste episódio. Claro que, se nós tivéssemos muito mais tempo, nós poderíamos analisar quase que palavra por palavra de Dante e Virgílio aqui, para entrarmos em alguns detalhes. Porque daí, cada pequeno trecho aqui se liga a algumas coisas que Dante e Virgílio já disseram ou já testemunharam ao longo de sua viagem. Mas, enfim, de maneira geral, acho que é isso. Bem, Dante diz então: eu movi os olhos e o bom mestre, ao menos 3 vezes te chamei, dizia, ergue-te e vem. Isso lembra, né, uma frase de Jesus dita algumas vezes, né, segundo os evangelhos. Surge et vieni, né? Ergue-te e vem. Ergue-te e caminha. Enfim, esse é o que Virgílio diz aqui. Né? Ergue-te e vem. Encontraremos a abertura pela qual tu entrarás. Eu me levantei e todos estavam já plenos do alto dia, os círculos do Sacromonte, e íamos com o sol novo às costas. Aqui, veja, tem uma inversão muito bonita, muito interessante de Dante. Ele diz: eu me levantei e todos estavam já plenos do alto dia, os círculos do Sacromonte. E íamos com o sol novo às costas. Na verdade, é o sol que estava alto e o dia que é novo. Não o alto dia e o sol novo. Então, ele faz essa inversão, que é uma inversão, digamos assim, bastante suave, discreta, mas extremamente significativa. Poeticamente, tem um efeito muito interessante, né? Porque é o sol alto e o dia novo. Mas ele diz que os terraços do purgatório já estavam plenos do alto dia e o sol novo estava às costas deles. Uma inversão muito legal aqui. Bem, seguindo, eu levava a minha fronte como quem a tem de pensamentos carregada, que faz de si um meio arco de ponte. Então, Dante vai atrás de Virgílio, mas vai com a cabeça baixa como um arco de ponte, né? Quer dizer, olhando para o chão diretamente. Quando ouvi, vinde, aqui se passa, falar de modo suave e benigno, como não se sente nesta mortal terra. Então, aqui, naturalmente, esta fala
é do anjo que vai cancelar um dos pés da testa de Dante. Bem, aqui a gente tem ao lado o quadro, a aquarela, né, do Salvador Dalí, que representa a mulher feia que depois se torna bonita e volta a ser, não volta a ser feia, mas enfim, é desvelada por Virgílio. Esta é a visão do Salvador Dalí desta cena. Bem, então aqui o anjo surge diante de Dante e Virgílio, com as asas abertas que pareciam de cisne, encaminhou-nos acima aquele que assim falou entre duas paredes de dura rocha. Então o anjo mostra a Dante e Virgílio por onde eles têm que subir. Moveu as penas depois e nos ventilou. Qui lugent, afirmou serem beatos, que de consolação terão as almas poder. Bem, então este qui lugent, diz o anjo, que significa os que choram. Claro que aqui é parte de uma das bem-aventuranças, né, ou das beatitudes que Jesus fala no Sermão da Montanha, né, segundo o Evangelho de Mateus. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esta é a frase, né, total lá. Então aqui, Dante varia um pouco, né, coloca na boca do anjo, né, aqueles que choram, afirmou serem beatos, porque suas almas terão o poder de consolação. Então varia um pouco a forma, mas obviamente é uma paráfrase da bem-aventurança do Sermão da Montanha. E aí então eles começam a subir, e Virgílio finalmente nota que Dante está cabisbaixo, cabisbundo, né, olhando só para baixo lá, então desanimado e pensativo. O que tens que só a terra olhas? Meu guia começou a dizer-me, há pouco tendo ambos o anjo superado. Bem, então é claro que é muito significativo o fato de que Dante está agora, na hora de subir ao terraço dos avaros e pródigos, que estão colados à terra, com o chão, com o rosto colado ao chão. Dante está olhando fixo para a terra. Já é uma preparação para aquilo que nós vamos encontrar lá. E também, de uma maneira muito, muito sutil e muito passageira, é a maneira que Dante encontra de se colocar nesta mesma situação das almas que ele vai encontrar ali. Quer dizer, talvez uma própria reflexão de Dante sobre a sua avareza ou a sua cobiça, que nós não sabemos em que grau se manifestava. Provavelmente muito pouco, porque Dante não comenta a sua identificação, a sua participação emotiva, catártica, diante destas almas dos avaros e pródigos. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente tem, muito sutilmente, esta representação, de Dante com os olhos, com o rosto, com a cabeça inclinada para a terra. Bom, então Virgílio pergunta, por quê? E ele responde, com tanta suspeita me faz ir nova visão que assim me dobra, que eu não posso do pensamento afastar-me. Bom, esta nova visão que Dante se refere aqui, uma nova visão em sonho, porque se vocês lembram, esta é a segunda noite que Dante dorme, o segundo sonho que ele tem. O primeiro, ele sonha que ele está sendo levado para o alto, em direção ao sol, está sendo levado por uma águia. É o primeiro sonho dele. Na realidade, ele foi levado por Santa Lucia até a frente da porta do verdadeiro purgatório. Então, por isso que ele diz aqui, nova visão, porque já é a segunda em relação àquele primeiro sonho. E ele diz, essa nova visão me dobra, que eu não posso do pensamento afastar-me. E aí, para nossa surpresa, e dele provavelmente também, Virgílio sabe o que ele sonhou. Viste, disse aquela antiga bruxa que só sobre nós ainda se chora. Viste como o homem dela se desliga. Então Virgílio sabe qual foi a visão dele, que ele viu em sonho aquela antiga bruxa que sobre nós ainda se chora. Por isso a interpretação, isso corrobora a interpretação de que a mulher feia e estropiada
representa os bens mundanos? Porque são os pecados que se choram, ou seja, que se purgam, se purificam, as tendências pecaminosas que se purificam acima deles, né? Esse amor excessivo aos bens mundanos. Se vocês lembrarem, né, na divisão que Virgílio faz e explica a Dante como é organizado o purgatório, ele vai dizer que os pecados são uma perversão do amor ou por mau objeto, quando se endereça ao mal do próximo, então é soberba, inveja e ira, por falta de vigor, então é a assídia, né, falta de energia, um amor fraco a Deus, né, isso é essencialmente a assídia, ou um amor por excesso de vigor aos bens mundanos, que são esses que se chora, que se purga, se purifica acima deles. Então isso corrobora a interpretação de que esta mulher feia simboliza este amor aos bens mundanos. E Virgílio então sabe, Virgílio ou também viu, ou de alguma maneira sabe qual foi o sonho de Dante. E ele diz que Dante viu isso e viu também como o homem se desliga, se livra deste mal. Bem, aqui nós temos a representação, digamos, um pouco diferente do Francesco Scaramuzza, porque diferente do texto, quero dizer, né? Porque aqui nós temos na representação, aparentemente, é a mulher santa que faz um movimento em direção à mulher feia para abrir as suas vestes. Nós temos ali Dante, à direita ali Dante com uma cara de apavorado, depois temos Virgílio, entre Dante e a mulher santa, e parece que é a própria mulher santa que está rasgando a roupa da mulher feia. Então aqui é uma licença poética, uma interpretação diferente do Francesco Scaramuzza. Bem, então aqui a conversa de Dante com Virgílio, Virgílio esclarece que aquela antiga bruxa representa os males que se choram acima deles. E aí ele diz, baste e bate a terra aos calcanhares. Ou seja, esta visão deve ser suficiente, né? Que seja suficiente para você esta visão e esta explicação, para você se dar conta de que com a virtude e a razão é que o ser humano se livra definitivamente destes pecados que atraem e que se a razão não estiver muito vigilante, corrompem. Então é isso que ele diz, né? Baste e bate a terra aos calcanhares, ou seja, vamos andar, vamos seguir adiante, porque temos pouco tempo, né? Virgílio está sempre preocupado com isso, né? Os olhos voltam ao chamado que gira o Rei Eterno com as rodas magnas. Então, como Dante estava com a cabeça baixa, os olhos dirigidos ao chão, né, simbolicamente representando também o seu interesse ou o seu apego pelos bens terrenos, então olhando a terra, Virgílio diz, volta os olhos ao céu. Então, os olhos voltam ao chamado que gira o Rei Eterno com as rodas magnas, com os céus que giram lá em cima. Então, olhe para o céu, chega de olhar para a terra. E aí Dante descreve a mudança de postura. Como o falcão que antes ao pé mira, depois se volta ao grito e se lança pelo desejo da refeição que lá o atrai, tal me fiz eu. Bem, aqui mais uma das inúmeras referências que Dante faz a esse esporte da nobreza da sua época, que era caçar com as aves de rapina, né, com águias, com gaviões, com falcões, enfim, com várias espécies de aves de rapina que eram treinados para caçar. Então esse era um esporte nobre, que tinha uma literatura técnica abundante, né, inclusive um dos livros mais famosos escritos pelo próprio imperador Frederico II, né, sobre a arte da caça com aves de rapina, De Arte Venatoria, né, o título do livro do Frederico II. Então, mais uma dessas imagens. Né? Então, como o falcão, que antes, quando está com o capuz,
está olhando para baixo, para os próprios pés, depois que o seu treinador, enfim, o seu dono, tira o capuz e o lança ao ataque da presa, ele olha para cima e vai. Assim, tal me fiz eu, diz Dante, né? Então, olha para cima e segue nessa escada. E tal, por onde se fende a rocha para dar passagem a quem sobe, fui até onde o circular se começa. Bom, então aqui ele diz, né, eles estavam subindo pela parte direita, reta, né, que leva de um terraço para o outro. Então ele diz, por onde se fende a rocha para dar passagem a quem sobe. Então ele continuou até onde o circular se começa. Então essa plataforma, né, esse terraço que gira em torno da montanha, então é o circular, né, da escada reta, a parte circular. Quando no quinto giro cheguei, vi gente nele que chorava, jazendo a terra toda virada para baixo. Bem, então aqui estão finalmente os avaros. Por que eles estão deitados no chão, colados ao chão? A ideia é mesmo aquela lá do canto 19 do Inferno. Aqueles que tiveram sempre a mente e o coração dirigidos, intencionados à terra, aos bens da terra, agora estão colados na terra, com coração e cabeça colados à terra. Lá no canto 19 do Inferno, se vocês lembrarem, os simoníacos estavam de cabeça para baixo, somente com os pés para fora, num buraco, né, na rocha, somente com os pés para fora e os pés, as solas dos pés em chamas. Então, cabeça e coração na terra. Esses aqui também estão colados na terra. E aqui a gente tem a representação do Gustave Doré, que é também uma representação, digamos assim, uma interpretação um pouco flexível do que Dante descreve aqui, porque na descrição que nós vamos ver a seguir aqui, estas almas estão de tal maneira coladas ao chão que elas não podem nem erguer o rosto, nem virar o rosto para olhar Dante. Elas estão com pés e mãos amarrados. Então a situação é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil do que estas almas que estão aqui, que não sei vocês, mas eu toda vez que olho me parece que eles estão assim na beira da praia, tomando sol, na beira da piscina, tem um ali com o queixo apoiado nos cotovelos, os outros parecem que estão olhando o panorama ali, não parece muito sofrimento. E tem um ali que se torce para olhar para Dante, então parece que estão ali muito tranquilos, muito suaves. Não é isso que Dante descreve. Aqui é mais uma dessas licenças poéticas, né, que desta vez o Gustave Doré tomou e representa essas almas muito relaxadas, muito suaves, tranquilonas. Aqui não é bem isso que Dante descreve, né, porque Dante diz que eles estão com pés e mãos amarrados e não podem nem tirar o rosto do chão nem para olhar para Dante, né? A gente vê isso na sequência da conversa dele com o Adriano V. Bom, de qualquer maneira, é um desenho muito bonito, só lembrando que tem, né, a liberdade estética poética aqui que o Gustave Doré tomou. Adesit pavimento anima meia, ouvia dizerem elas com tão altos suspiros que a palavra com esforço se entendia. Bem, então aqui este é um verso do Salmo 118, né, que na verdade não tem exatamente a ver com isso, né, é mais a ideia mesmo, né, que Dante tira desse Salmo, porque o Salmo não trata nem de avaros e pródigos e nem de punição, não é isso, né, o Salmo trata de outra coisa, mas aqui o verso é extremamente aderente ao que Dante está descrevendo aqui, né, porque o verso deste Salmo diz: minha alma adere ao pavimento, que é exatamente o que ele constrói aqui, né? Talvez Dante tenha, inclusive, tido a ideia da representação aqui a partir deste verso, né? Minha alma adere ao pavimento. Bem, aqui nós temos a representação do Botticelli, deste canto,
em que nós temos ali, embora o desenho seja aqui um pouco mais apagado, né? Nós podemos ver que estas almas estão perfeitamente coladas ao chão e têm pés e mãos amarrados, né? Muito mais aderente também ao que o texto diz. Bem, então, diz ali, ó eleitos de Deus, cujos sofrimentos e justiça e esperança fazem menos duros, endereçai-nos às maiores alturas. E aí um deles responde, se vós vindes de jazer isentos, ou seja, são isentos de jazer, de estar aqui junto com eles, ou seja, não vão ficar, vão só passar por ali. Então, se vós vindes de jazer isentos e quereis encontrar a via mais rápida, as vossas direitas estejam sempre para fora. Então, indica que eles têm que seguir numa direção em que a parede que liga este terraço ao de baixo está à direita, né? O precipício está à direita e a parede à esquerda, né? Para eles irem nessa direção e não na outra. Esta é a indicação desta alma. Assim perguntou o poeta, e assim respondido pouco diante de nós foi. E como eu na fala percebi algo mais escondido, bem, então aqui, eu tinha dito que Dante falava isso, né? Virgílio faz a pergunta, né? E a alma responde. E aí Dante percebe algo que nós não percebemos, não sabemos por que Dante percebe algo, talvez no tom da voz, talvez no sotaque, enfim, alguma coisa ele percebe na fala desta alma que respondeu, e diz, como eu na fala percebi algo mais escondido, né? A gente não sabe, voltei os olhos aos olhos do meu Senhor, ao que ele me assentiu com um alegre aceno ao desejo que com a vista eu pedia. Bem, então até que eu coloquei aqui na nota, né, um daqueles momentos de harmonia e cumplicidade entre o mestre e o discípulo, que se comunicam através de olhares. Então eles já estão se entendendo a tal ponto que não precisam mais exclusivamente da palavra, né? Apenas com o olhar Dante pede, e com o olhar e um gesto, um aceno, Virgílio consente. Depois que eu pude fazer como queria, me desloquei até sobre aquela criatura cujas palavras antes notá-la me fizeram. Ele continua não dizendo por que ele percebeu algo especial nessa alma. Só diz que vai até lá, sobre. E aqui a ideia do sobre é muito interessante porque podia ser uma forma comum de expressão, né? Como ele está em pé, a alma está deitada, ele está sobre para falar com ela. Mas é uma representação que, de novo, remete diretamente àquilo que ele narra lá no canto 19 do Inferno. Porque ele também diz que lá ele fica sobre, não exatamente, né, é figurado um pouco esse sobre, né, a alma do Nicolau III. Dizendo, espírito em que o choro matura aquilo sem o que a Deus tornar não se pode, interrompe um pouco por mim teu maior cuidado. Então Dante pede para que esta alma interrompa momentaneamente o seu choro e a sua concentração em de reflexão sobre o que foi o seu pecado e qual é o seu processo agora de purificação. Então, ele diz, o choro matura aquilo sem o que a Deus tornar não se pode. Não se pode tornar a Deus sem o arrependimento total e sem a purificação. Isso se dá, neste caso aqui, através do choro e, muito provavelmente, através da declaração da culpa e da declaração, ou melhor, da enunciação de exemplos da avareza punida. Então isso é o que Dante pede para ele interromper. E aí Dante continua, né? Quem foste e por que virados tendes os dorsos para cima, diz-me, e se queres que eu te obtenha algo de lá de onde eu, vivendo, me movi. Então duas coisas Dante diz, né? Primeiro, três coisas. Né? Primeiro ele pergunta, quem é esta alma? Depois pergunta, por que eles têm os dorsos virados para cima? E ainda, se esta alma quer que ele leve uma mensagem, que ele peça orações, que ele faça algo na Terra, para onde ele vai voltar. Bem, a resposta surpreende um pouco. E ele a mim,
por que os nossos traseiros voltamos ao céu, saberás. Mas antes, scias quod ego fui successor Petri. Então, a resposta é um pouco estranha aqui, né? Surpreende um pouco. Quero dizer por quê? Porque é um contraste linguístico muito forte aqui, né? Ao mesmo tempo, ele usa um termo bastante baixo, né? Porque os nossos traseiros voltamos ao céu. Dante usou uma palavra mais alta, né? Os dorsos voltados para cima. Ele diz, os nossos traseiros voltamos ao céu, saberás. E depois ele usa uma frase em latim eclesiástico, né? Saibas que eu fui sucessor de Pedro, ou seja, foi um papa. Na mesma frase, praticamente, que diz, os nossos traseiros voltamos aos céus, scias quod ego fui successor Petri. Então, é um pouco estranho, né, a maneira o discurso desta alma, mas manifesta ao mesmo tempo uma cultura popular e uma cultura alta. E aí ele vai dizer quem é. Entre Siestri e Chiavari se aprofunda uma correnteza bela, e de seu nome o título do meu sangue faz seu topo. Bem, então aqui duas localidades na região da Ligúria. Então ele diz entre Siestri e Chiavari se aprofunda uma correnteza bela. Corre o rio chamado Lavagna. E de seu nome o título do meu sangue faz seu topo. Bom, aqui faz seu topo, ele quer dizer, no brasão de armas desta família nobre, está escrito no topo, em cima está escrito Lavagna. É o nome do rio e o nome da cidade, né, lá na Ligúria, onde estes nobres, esta família de condes, tinha o seu território. Então ele é o Papa Adriano V, nome de batismo Ottobono Fieschi, da família dos condes de Lavagna, como eu já disse, na região da Ligúria. Aliás, para quem fala italiano, para quem estuda italiano, né, sabe muito bem o que quer dizer a palavra Lavagna. É o quadro negro no qual se escreve, né, chamado também aqui mais antigamente no Brasil de lousa, né, o quadro negro feito de pedra. Em italiano se chama Lavagna, justamente porque das cavas, das pedreiras da cidade de Lavagna é que saíram os primeiros blocos de pedra que depois eles utilizaram justamente para revestir as paredes e escrever com giz. Enfim, foi como se consolidou o uso da Lavagna, né? A pedra, essa pedra quase negra, né? Por isso que aqui no Brasil a gente chamava de quadro negro, e na Itália se chama de Lavagna, por causa do nome dessa cidade de onde saíam as pedras. Bem, então, essa era só uma curiosidade linguística. Bem, então, como eu já disse para vocês lá no começo, né, este Papa foi eleito em 1276 e permaneceu Papa por 35 dias. Ele foi eleito no dia 11, assumiu, digamos assim, no dia 12, e no dia 12 de julho, e no dia 18 de agosto morreu. Não completou os 36 dias como Papa. E é isso que ele diz ali, né? 1 mês e pouco mais, provei como pesa o grande manto a quem da lama o protege. Que pluma parecem todas as outras cargas. Então vejam que ele diz aqui, é uma função extremamente pesada para quem a leva a sério, para quem protege o grande manto, né, o manto papal, da lama. Então, para quem o protege da corrupção, da degeneração, enfim, de todos os males. Bem, aqui tem uma curiosidade, né? Muitos autores, muitos estudiosos aqui dizem que Dante confunde dois Adrianos, este Adriano V com Adriano IV, que este era assim conhecido pela sua avareza, pela sua avidez de bens, sede de poder, sede de honras.
Enfim, Adriano IV tinha muito mais essa característica. E daí alguns acham que Dante confundiu estes dois papas, né, Adriano V com Adriano IV. Outros dizem que pouco provável que Dante tenha confundido, que a questão é que ele decide associar defeitos e qualidades destes dois papas num só, para poder melhor levar adiante o seu discurso sobre moralidade e sobre cobiça e avareza dos eclesiásticos. Então, a gente não pode saber, né, se Dante realmente confundiu ou se associou as imagens de dois papas adrianos, o quarto e o quinto. Mas o que ele diz aqui, enfim, a minha conversão, ai de mim, foi tardia, mas assim que fui eleito romano pastor, ali descobri a vida mentirosa. Então, a vida mentirosa, o que ele quer dizer, descobriu a perspectiva mentirosa, falsa, que ele tinha quando não era papa ainda. Ele queria, justamente por ter esta sede de poder, de riqueza, ele queria muito chegar a ser papa. Mas uma vez que foi eleito, ele percebeu que aquilo não bastava para satisfazer plenamente o seu espírito. Então ali ele percebeu que os bens mundanos eram vãos, que os bens mundanos não satisfaziam, porque como papa ele não tinha mais como subir, como ascender humanamente. Ele estava na posição de máximo poder e não podia subir mais. Então, isso o fez refletir e o fez perceber que todos esses bens terrenos, materiais, ou mesmo abstratos, mas terrenos, como poder, que se conquistam, são nada comparados aos bens espirituais. E por isso, na visão de Dante, ou pelo menos na imagem que Dante quer passar deste Papa, ele se converteu verdadeiramente. Ele continua, né? Vi que ali não se aquietava o coração, nem subir mais se podia naquela vida, pelo que desta espiritual, em mim se acendeu o amor. Até aquele ponto, mísera e separada de Deus, alma fui, de todo avara. Ora, como vês, aqui sou punida. Aquilo que a avareza faz, aqui se declara, em purgação das almas convertidas. E nenhuma pena amante tem mais amarga. Bem, então ele diz, o que a avareza faz, aqui se declara. Então, as almas vão dizer aquilo que a avareza fez com elas. E um dos exemplos é esse que elas dizem ali, né? Minha alma adere ao pavimento. Assim como mente e coração aderiam ao pavimento, aqui a alma adere ao pavimento como um contrapasso, né, pelo pecado. Bem, e aqui ele diz, né? Nenhuma pena ao monte tem mais amarga. Essa não é a pena mais cruel, não é a pena mais dolorosa, mas este amarga aqui provavelmente tem o sentido de humilhante. Né? Pelo menos esta é a visão que este Papa tem. Assim como nosso olho não se voltou ao alto, fixo nas coisas terrenas, assim justiça aqui a terra o adere. Como a avareza apagou a todo bem o nosso amor, pelo que se perdeu operar, assim justiça aqui estreitos nos mantém. Pés e mãos amarrados e presos. E quanto agradará ao justo Senhor, tanto estaremos imóveis e estendidos. Bem, então vejam, aqui é que eu disse que o Gustave Doré toma uma certa liberdade na representação e não os representa totalmente aderentes ao chão, nem com pés e nem com mãos amarrados. Aqui na representação do Amos Natini, a gente tem também uma certa liberdade aqui, porque essas almas não estão na posição exata que ele descreve aqui. Mas, enfim, esta é a maneira como este Papa, este personagem, descreve como eles estão e por quê. Diz, como o nosso olho não se voltou ao alto, ou seja, durante a vida nós não olhamos para o céu, para Deus, mas tivemos o olhar fixo nas coisas terrenas, aqui a justiça adere a alma às coisas terrenas. O olho, inclusive. Por isso que ele não pode olhar para Dante.
tem os olhos colados ao chão. Depois ele diz, justiça apagou a todo bem o nosso amor. Então, pelo que se perdeu o operar. Então, aquilo que eles fizeram, que não foram preguiçosos, fizeram para obter bens materiais, por isso aqui eles estão com pés e mãos amarrados para não poder fazer nada. Porque é o contrapasso. Fizeram de tudo lá para obter riqueza e poder. Aqui não fazem nada, têm pés e mãos amarrados. E tudo isso por justiça. Né? Este parece ser o tom fundamental aqui, né? Porque vejam que eu coloquei em azul ali, né? Nos 3 tercetos, a gente tem justiça, justiça, justo Senhor. Então, esta é a tecla que Dante martela aqui nesta fala do Adriano V. Então, ele entende e declara o porquê disso. Justiça, justiça, justiça. 3 vezes, né? Não por acaso. Eu tinha me ajoelhado e queria falar. Bem, vejam que aqui, diante deste Papa, Dante se ajoelha. Ou tenta se ajoelhar, né? Começa a se ajoelhar. Daí o Papa vai dizer que não, né? Que é, como eu coloquei ali na nota, né? Completamente diferente da cena dele lá com o Papa Nicolau III. No Nicolau III, Dante dá uma bronca, né? Faz uma terrível invectiva contra a cobiça, contra a avareza, contra a ambição, a sede de poder, o apego aos bens. Né? Então lá Dante faz uma invectiva mesmo, né? Uma bronca. E aqui ele, agora, ouvindo esse Papa falar em justiça, 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 admitindo a própria culpa, Dante se ajoelha, né? Ele diz, eu tinha me ajoelhado e queria falar, mas quando eu comecei e ele se deu conta, somente escutando da minha referência. Então vejam, que como eu falei aqui, né, das representações, tanto do Doré quanto do Amos Natini aqui, em que eles mostram as almas olhando para Dante, né, é diferente, porque vejam que neste trecho aqui, a gente vê que o Papa se dá conta de que Dante se ajoelhou somente escutando, porque ele não pode nem virar a cabeça, né, nem girar a cabeça para olhar para Dante. Ele se dá conta somente escutando da minha reverência. Que razão disse abaixo assim te dobra? Então, em outras palavras, por que você está se ajoelhando? E eu a ele, por vossa dignidade minha consciência direto me remordeu. Então Dante está se ajoelhando porque, para Dante, um cristão que respeita todas as regras da igreja e todas as regras de comportamento e tem esta ideia da necessidade absoluta da hierarquia, isso faz parte do pensamento de Dante. Na verdade, faz parte do pensamento medieval. Né? Tudo que é perfeito é simétrico e é hierárquico. Então, isso está na mentalidade de Dante, que é uma mentalidade plenamente medieval. Então, a hierarquia exige que Dante se ajoelhe diante de um Papa digno, como ele acha este. Por isso ele responde, por vossa dignidade, minha consciência direto me remordeu. E aí o Papa vai dizer, endireita as pernas, ergue-te, irmão, não erres, igual a ti servo sou, e com os outros de uma potência. Então, ele diz que se ajoelhar diante dele aqui é um erro. Né? Ele diz, não erres, igual a ti servo sou de uma mesma potência. Então, todos aqui, e ele diz, junto com os outros, né? O Papa diz ali. Então, assim como Dante, o Papa Adriano V e todos os outros são iguais diante de Deus. São servos de Deus. Todos iguais. Não há hierarquia aqui. Não há distinção. Todos têm a mesma dignidade e o mesmo valor. E aí ele completa, né? Se aquela santa evangélica voz que diz neque nubent, entendeste? Bem podes ver porque eu assim raciocino. Bem, neque nubent, o que quer dizer isso? Na verdade, esse Papa cita aqui várias vezes em latim, né, frases ou trechos, enfim, da Bíblia. Neque nubent, neque nubentur,
Quer dizer, nem se casam, nem são dados em matrimônio. Isso aqui é uma resposta de Cristo aos saduceus que vêm lhe perguntar, após a ressurreição, uma mulher, uma esposa que se casou com vários maridos, que teve vários maridos, nesse caso aqui, como conta Mateus, eles perguntam, ou eles dizem, uma mulher que se casou com um irmão, e este morreu, e ela casou com o irmão seguinte, o mais velho seguinte, este também morreu, e assim por diante. Ela casou com 7 irmãos na sequência. Quando ela também morrer, depois da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? De qual deles? E aí, segundo Mateus, né, Cristo responde, após a ressurreição, as pessoas nem se casam, nem são dadas em matrimônio. Significando, é claro, que as relações de matrimônio não se mantêm depois da ressurreição. Implicado aqui, é claro, que nenhuma relação jurídica, política, familiar, seja civil, seja religiosa, nenhuma relação se mantém após a morte. Por quê? Mateus continua descrevendo lá, narrando o discurso de Cristo, diz, diante de Deus, todas as almas serão como anjos. Então, não há continuidade, as relações não se mantêm depois da morte e da ressurreição. E aqui meio que vai encerrar o discurso do Adriano V, porque ele diz a Dante, mas agora vai embora, não quero que mais tardes. É uma maneira delicada de dizer não quero que mais tardes, né? Porque se vai embora não é muito delicado. Então ele diz não quero que mais tardes, como se isso fosse mais importante para Dante do que para ele. Mas, aí ele enfatiza que a tua permanência o meu choro disturba, com o qual maturo o que tu disseste. Então, dá para ver que ele ainda tem uma certa, não exatamente arrogância, mas uma certa consciência de que ele tem o poder de comandar. Né? Ele não pede a Dante, ele está praticamente mandando Dante embora, dizendo, literalmente, agora vai embora, não quero que tardes, que a tua permanência o meu choro disturba, com o qual maturo. Então, quer dizer, ele quer voltar a se concentrar na sua purgação, na sua purificação. Então ele diz para Dante, chega, vai embora, já conversamos demais. E a última coisa que ele vai dizer para Dante, mas veja que ele não pede nada, ele só informa. Porque Dante havia dito, né? Primeiro, Dante, quando encontra essa alma, diz, quem é você? Por que estão com os dorsos para cima? E há algo que eu posso fazer por você? E ele vai dizer aqui então, sobrinha tenho lá cujo nome é Alágia. Boa em si, desde que a nossa casa não faça dela, pelo exemplo, malvada. E esta é a única lá que me resta. Bem, então ele fala da sua sobrinha, não pede que Dante vá falar com ela, vá pedir orações a ela, nada disso, ele só diz que ele tem. Então fica um pouco implícito aqui, né, que depende da vontade de Dante de ajudá-lo ou não. Mas ele indica quem é a sua sobrinha. E diz que é a única da sua família que poderia, eventualmente, rezar por ele. Né? Porque ele diz, é a única lá que me resta, de uma família enorme. Bem, o interessante aqui é que Dante conheceu essa sobrinha do Papa Adriano V. Alágia foi esposa do Moroello Malaspina, né, essa família Malaspina que o Dante já elogiou. Dante encontra o Corrado Malaspina, lá no canto 8, quando ele está no Vale dos Príncipes, Dante encontra aquele que foi um grande governante de Pisa e da Sardenha, que é o Nino Visconti, o juiz Nino Visconti, e lá o Nino Visconti chama o Conrado, que é o seu amigo ali, e aí o Corrado é o Corrado Malaspina, parente deste Moroello Malaspina, de quem Dante foi hóspede e amigo. E a Alágia,
sobrinha do Papa, casou com o Moroelo Malaspina. Então, está tudo interligado aqui, né? Resumindo, Dante conhece pessoalmente, foi hóspede da sobrinha do Adriano V. Talvez, inclusive, por isso, ele tenha, digamos, embelezado um pouco a imagem do Adriano V e tenha, como dizer, tenha atenuado o fato de que Adriano V era um carreirista, né, um nobre eclesiástico que fez de tudo para subir muito rapidamente na carreira. Basta pensar que com 22 anos ele foi nomeado cardeal. 22, nomeado cardeal. Graças ao apoio de muita gente potente. E depois ele se tornou papa aos 46. Então, muito jovem para se tornar cardeal, 22, e também muito jovem, mesmo para aquela época, para se tornar papa, né, aos 46. E aí morreu mesmo com 46, né, porque ele permaneceu como papa durante 35 dias, 36 dias. Então, Dante conheceu a sobrinha dele, e não só conheceu, né, Dante foi hóspede do casal, né, Moroelo Malaspina e Aládia, sobrinha do Adriano V. Então, provavelmente Dante sente uma grande gratidão também pela Alágia, e por isso melhora um pouco a imagem do seu tio. Bem, isso são especulações, né? O fato de que Dante conhecia Aládia, sim, porque ele foi hóspede dela. Se por causa disso ele construiu esta imagem do Papa Adriano V, melhorou um pouco a imagem, isso a gente já não pode ter certeza. Pode ser que ele realmente pensasse bem deste Papa. Mas, enfim, isso é uma questão um pouco secundária, né? Porque o que interessa mesmo é a discussão que Dante coloca aqui sobre a avareza e a cobiça, sobre este apego enorme aos bens mundanos, esse amor com excesso de vigor a todos os bens mundanos, em contraposição aos bens espirituais, e o pouco valor, né, destes bens mundanos comparados aos espirituais. Então, o que interessa mesmo aqui não é se ele conheceu nem o Papa, ou enfim, se ele melhorou a imagem do Papa, mas é a representação que ele dá aqui desta vaidade inútil da ambição, da cobiça, da avareza, da vontade de ter, de possuir bens e ter poder. Isso é o que importa na representação aqui. Bem, aqui nós chegamos ao fim do canto. No próximo canto, né, nós vamos continuar ainda aqui no terraço da avareza. Dante vai encontrar um personagem muito importante na história da França, principalmente. Ele vai encontrar o Ugo Capeto, que foi o fundador da dinastia capetingia na França, a dinastia dos famosos Felipes e Luíses, inclusive, né, dos quais Filipe IV, né, o rei da França, Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo, é um dos descendentes, né, um desses Filipes e Luíses que se alternam, né. Dante vai encontrar, então, aquele que deu origem a essa dinastia, que é o Ugo Capeto. E vai ter uma conversa lá bastante interessante com o Ugo Capeto, que vai lamentar muito, inclusive, a sua descendência, né, especialmente Filipe IV, porque Dante tem horror ao Filipe IV. Dante vê o Filipe IV mais ou menos como um anticristo, né, aquele que combate tanto a igreja quanto o império e que causou muito mal, especificamente à Itália, mas a toda a Europa, a todo o mundo cristão, justamente por ser inimigo em vários momentos diferentes, né, inimigo de papas e de imperadores. Filipe IV, o Belo,
é meio que a encarnação do mal na visão de Dante. Então, é um descendente do Hugo Capetto. Mas nós vamos ver, então, na próxima semana, esse encontro de Dante com o fundador da dinastia dos Capetingios na França. E algo interessante também, que nós vamos ver já no próximo canto, acontece um terremoto no Purgatório. É um grande terremoto no Purgatório. Né? Como e por quê, isso a gente vai conversar na próxima semana. Então, eu desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana, boas leituras, e a gente se vê aqui na próxima sexta, às 18h30, para conversar sobre o canto 20 do Purgatório. Muito obrigado a todos pela presença virtual e até lá. Tchau, tchau.